A oferta sincera do Evangelho. Vincent Cheong. A doutrina em questão tem sido chamada de a livre oferta. A oferta bem intencionada é a oferta sincera do Evangelho. Minha posição é que ela faz Deus parecer um tolo esquizofrênico. Ela é antibíblica e irracional, e por isso deve ser rejeitada e combatida. Primeiro, nós não sabemos de antemão quem está entre os eleitos e quem está entre os não eleitos, e a Escritura nos ordena a pregar a toda e qualquer pessoa. Portanto, não devemos, por nós mesmos, tentar determinar quem são os eleitos, quem são os não eleitos, e então pregar o Evangelho somente aos que consideramos eleitos. Em vez disso, devemos pregar o Evangelho a todos os homens sem distinção. Por outro lado, é errado e pecaminoso pregar o Evangelho como se existisse uma chance de até mesmo os não eleitos chegarem à fé e serem salvos. Como se Deus estivesse sinceramente dizendo que deseja a salvação deles e que eles poderiam ser salvos. Lucas capítulo 10, versículo 21 e João capítulo 6, versículo 65. Nós não conhecemos o conteúdo preciso do decreto de Deus na eleição, no que diz respeito a quem são os eleitos e quem não são os não eleitos, e por isso não devemos agir como se isso nos fosse conhecido. Entretanto, isso não significa que ao pregar o Evangelho devemos nos exprimir como se a eleição fosse falsa. Ao contrário, devemos deixar claro em nossa mensagem que Deus solenemente ordena cada pessoa, eleita ou não eleita, a crer no Evangelho, fazendo da crença uma obrigação moral de cada pessoa. Aquelas que fizerem isso serão salvas e aquelas que não fizerem isso serão condenadas. Mas não devemos apresentar isso como uma oferta sincera de Deus para a salvação, até mesmo dos não eleitos. A fé vem somente como um dom soberano de Deus, e Deus, imutavelmente, decidiu negar essa dádiva aos não eleitos e ativamente endurecê-los. Portanto, oferecer sinceramente salvação aos não eleitos, como se fosse desejo de Deus eles serem salvos, é como se fosse possível eles serem salvos. É mentir a eles, em nome de Deus. Não há oferta de salvação real ou sincera aos não eleitos, mas somente uma ordem real e séria que eles jamais podem obedecer. Uma ordem que Deus fará cumprir contra eles com fogo infernal. Mais uma vez, isso não nos impede de pregar o Evangelho a todos os homens sem distinção, já que não temos o direito nem o dever de selecionar os eleitos e somente pregar a eles, ou selecionar os não eleitos e excluí-los. O ponto é que nós não devemos apresentar o Evangelho como uma oferta sincera a todas as pessoas, como se o desejo de Deus pudesse diferir do seu decreto, como se Deus pudesse ou tivesse decretado contra o desejo dele. E como se fosse mesmo possível os não eleitos serem salvos. Antes, nós devemos apresentar o Evangelho como uma ordem séria a todas as pessoas, como se a todos fosse ordenado crer. Atos capítulo 17, versículo 30. E como se Deus pretendesse chamar os eleitos a endurecer os não eleitos pela mesma pregação do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Em outras palavras, o conteúdo e a pregação do Evangelho poderiam e deveriam ser totalmente consistentes com a doutrina da eleição e da reprovação, assim como com todas as demais doutrinas relacionadas. Para muitos, afirmar a oferta sincera é apenas uma desculpa para crer
como calvinista e pregar como arminiano. Consequentemente, ao pregar o Evangelho, quando estamos lidando com a graça que salva, nós não deveríamos dizer aos nossos ouvintes que Deus os ama a todos, mas ousadamente declarar que Deus ama somente os eleitos e deseja a sua salvação, e que Ele odeia os réprobos e deseja a sua condenação. Romanos capítulo 9, versículo 13. À luz disso, vamos resumir agora o entendimento e a abordagem bíblica para o evangelismo. Nós somos obrigados a pregar o Evangelho a todos os homens sem distinção, por pelo menos 3 razões. Primeiro, Deus nos ordena a pregar o Evangelho a cada pessoa. Segundo, nós não sabemos e não deveríamos tentar descobrir de antemão quem são os eleitos e quem são os réprobos. E terceiro, o propósito da pregação do Evangelho não é apenas chamar os eleitos, mas também endurecer os réprobos. É correto e apropriado proclamar que Deus deseja salvar apenas os eleitos e escolheu apenas eles para a salvação, e que Deus concederá a fé apenas a eles, de modo que apenas eles poderão crer. E é correto e apropriado proclamar que Deus deseja condenar os réprobos e escolheu-os para a condenação, e que Deus não somente lhes negará a fé, como também ativamente endurecerá suas mentes contra o Evangelho, tornando impossível a sua crença. Assim como não devemos e nem poderíamos descobrir de antemão quem são os eleitos e quem são os réprobos, nossos ouvintes não devem tentar determinar se estão entre os eleitos ou entre os réprobos, e então fazer disso o fundamento para clamar ou não a Deus por salvação. Em outras palavras, ouvindo o Evangelho, uma pessoa não deve dizer a si própria: Deus salva apenas os eleitos e estou, seja como for, provavelmente entre os réprobos. Portanto, eu não deveria nem mesmo tentar buscar a Deus para a salvação. De fato, é bem possível que a pessoa que obstinadamente pensa dessa forma, mesmo quando confrontada com uma exposição clara do Evangelho da graça soberana, esteja realmente entre os réprobos, e Deus tenha optado por confirmá-la em sua condenação por meio desse engano persistente. Em vez de ocultar ou deturpar o decreto eterno de Deus para os nossos ouvintes quando lhes pregamos o Evangelho, devemos explicar as verdades da relevância imediata para o pecado e a graça, para a eleição e a reprovação. Mais do que isso, devemos lhes apresentar o sistema completo de doutrinas bíblicas da forma mais clara e abrangente possível que nossa habilidade e tempo disponível permitirem. Atos capítulo 17, versículo 23 a 31, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20 e Lucas capítulo 14, versículo 27 a 33. E então, precisamos exortar nossos ouvintes a sincera e fervorosamente buscarem a Deus por salvação através de Cristo, pelos meios de graça, como na oração, ouvindo sermões e lendo a Bíblia. Visto que é impossível sinceramente buscar ou clamar a Deus, a menos que seu poder já esteja operando no coração da pessoa, os que de fato sinceramente obedecem e invocam a Deus para os salvá-los por meio de Cristo estão certamente entre os eleitos, havendo Deus já começado sua obra soberana de conversão. Mas os que insincera ou superficialmente obedecem e que após um pouco de tempo sucumbem, ou os que de fato se recusam a obedecer, estão entre os não eleitos, havendo Deus endurecido suas mentes ainda mais pela pregação do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16,
e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Portanto, a pregação do Evangelho não é diminuída, nem restringida e tornada seletiva, pelo fato de rejeitarmos a assim chamada oferta sincera do Evangelho. Ao contrário, o que foi dito acima é uma aplicação consistente e necessária dos ensinos explícitos e implícitos da Escritura sobre a soberania de Deus, sobre a eleição e a reprovação, e sobre a pregação do Evangelho. Ela representa uma visão bíblica e coerente que valoriza a pregação do Evangelho e, de fato, a divulgação do sistema completo de doutrinas bíblicas a todos os homens em todos os lugares. Além do mais, essa visão admite que a Escritura ensina explicitamente sobre o propósito e o efeito da pregação indiscriminada do Evangelho, isto é, chamar os eleitos e endurecer os réprobos.